Olá, eu sou Valéria Carati e quero conversar um pouquinho com vocês sobre a saúde emocional dos professores, dos educadores nesse momento de pandemia. Eu poderia fazer uma lista com 10 dicas das melhores estratégias para o autocuidado desse profissional. Mas eu queria, na verdade, um bate-papo sobre o lugar que a gente está ocupando agora e sobre como a gente enxerga e sente diante desse novo lugar. Eu tenho percebido um grande movimento entre os colegas, professores, educadores em relação à busca de recursos, técnicas e novo jeito de ensinar os alunos. Então, assim que tudo isso começou, eu vi esse movimento dos professores buscarem tudo isso, correrem para não deixarem os alunos na mão. E isso foi um movimento muito bonito entre os professores, mas que também teve um grande impacto na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional. E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho. O Instituto Península fez uma pesquisa com os professores logo que começou o isolamento social e depois de 6 semanas. E uma das coisas que apareceu nessa pesquisa, que me chamou bastante atenção, foi o fato dos professores terem pedido apoio, tanto da parte técnica quanto da parte emocional. E é sobre essa parte emocional que a gente vai conversar um pouquinho hoje. O Instituto Península tem muita informação de qualidade, além dessa pesquisa que é interessante ver ela por completo, quem tiver interesse. Nessa pesquisa, os professores relataram que eles estão com um nível de estresse, de ansiedade muito elevado, com as emoções à flor da pele. E não podia ser diferente. A gente está experimentando esse sentimento coletivo enquanto sociedade. E eu acho que os professores têm essa carga maior das aulas, além de também serem pais, né? A gente escuta muito pai, muita mãe reclamando das aulas remotas, da dificuldade que está com o filho em casa, e a gente tem que pensar como o professor está vivendo tudo isso. Tudo é tão novo para o professor quanto para os pais, mas existe muito professor que também é pai, que também é mãe. Então ele tem os dois lados, está passando pelos dois momentos de estresse, tanto de fazer a aula remotamente quanto de acompanhar os filhos com a aula remotamente. E enquanto professor, a gente pode se sentir muito frustrado em relação a tudo isso, porque demanda muito tempo, demanda muito estudo para fazer essa aula e às vezes as coisas não saem como planejado, porque a gente está redescobrindo um jeito de fazer aula, está redescobrindo um novo modo de fazer, de ensinar e de aprender e de se relacionar com os estudantes. O que para professor é muito importante, né? A nossa relação, a troca de olhar, troca do calor humano, do contato físico, normalmente é muito importante para o professor. E isso a gente não tem nesse momento. Então a gente experimenta esse lugar de muita incerteza, de muito medo, de muita ansiedade, estresse, angústia, às vezes tristeza. Mas também a gente tem experimentado e vivenciado outros sentimentos e manifestações desses sentimentos como a solidariedade, a empatia, a esperança, a gratidão. Eu acho que o primeiro passo para a gente cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde psíquica, é nomear o que a gente está sentindo. É a gente ter essa autoconsciência. Então, o primeiro passo é falar, ok, como eu me sinto diante disso tudo? Para daí, a partir disso, eu conseguir pensar sobre o que fazer com isso. Então, num primeiro momento, eu acho que a gente precisa entender todos esses sentimentos, entender que todos esses sentimentos juntos, eles ajudam a gente a reconstruir um repertório. Como assim, Valéria? Como reconstruir um repertório? Eu acho que quando tudo isso começou, quando, lockdown, isolamento social, cada um dentro da sua casa, o primeiro sentimento que a gente experimentou foi o de medo. Medo, porque o nosso cérebro primitivo acionou que tinha alguma coisa de errado e que a gente precisava se cuidar. E a partir do medo, a gente experimenta outras sensações. E diante desse medo, o nosso cérebro foi procurar nos arquivos uma forma de lidar com essa situação. E a maioria de nós não encontrou como lidar com isso, porque a gente nunca experimentou isso. Talvez a Rainha Elizabeth tenha experimentado isso e tenha encontrado alguma coisa nos arquivos dela, mas a maioria de nós não. A maioria de nós nunca passou por uma pandemia, nunca passou por esse estresse de ter que ficar isolado socialmente, de não poder abraçar as pessoas que ama, de não poder estar no convívio social que é tão importante pra gente. E
aceitar esse novo lugar também faz parte desse processo. Aceitar essa nova realidade faz parte desse processo para a gente trabalhar com essa saúde psíquica. Então, primeiro eu nomeio, entendo tudo que eu estou sentindo. Assumindo esse novo contexto, a gente pode separar todos esses sentimentos e situações em duas caixas. É como se a gente colocasse umas questões e coisas que eu posso mudar, que eu tenho esse controle, e a outra caixa, as coisas que eu não posso mudar, os sentimentos que eu não consigo mudar, eu sinto mesmo isso. Então a gente separa nessas duas caixas, para a partir daí eu pensar, ok, o que eu faço com cada uma delas? Outra questão importante que é diante dessas caixas, eu tenho que pensar o que eu posso flexibilizar e o que não dá para flexibilizar. Mas eu acho que é importantíssimo a gente flexibilizar e a gente mudar a nossa exigência, né? Os meus parâmetros de exigência comigo mesma, com o outro, precisam ser revistos. Eu preciso entender que as coisas mudaram, então o meu nível, o meu parâmetro de exigência também precisa mudar. E aí a gente parte para o terceiro passo, que é o da ação. Como eu vou reagir diante dessas caixas? Isso aqui não tem como eu fazer. Eu não dou conta de fazer isso daqui. Mas isso aqui eu posso fazer. Eu não sou um youtuber, mas eu posso buscar recursos para melhorar minha aula remota. Tá tudo bem eu me sentir assim, porque eu também sou um ser humano, como qualquer outro. Ninguém dá o que não tem. Falar sobre a saúde psíquica, falar sobre as emoções do professor, cuidar da saúde psíquica do professor é também cuidar da saúde psíquica dos nossos estudantes. Porque existe uma relação viva professor-aluno. Essa é uma relação orgânica que tem movimento e ela precisa ser fluida, não pode ser um roteiro só de conteúdos, né? Quando a gente passa só por conteúdos, a gente esquece que na entrelinhas tem muito ensinamento, tem muito aprendizado. E é aí que se dá a formação desse repertório emocional. É aí que se dá a formação dessa subjetividade, que depois vai ajudar a enfrentar tantas situações como a que a gente está vivendo hoje da pandemia. Falar sobre emoções é muito complexo. Falar sobre saúde psíquica é muito complexo. E daria pra gente falar sobre diversos aspectos desse importante pilar da nossa saúde psíquica, da nossa saúde mental. Mas eu acho que, resumidamente, a gente pode deixar esses 3 passos. O primeiro da autoconsciência, que é eu nomear e validar os meus sentimentos, entender como todos eles cabem nesse momento, que não existe sentir certo, sentir errado, não existe sentimento bom e sentimento ruim, todos eles são válidos e todos são necessários. A partir do momento que eu tenho essa autoconsciência, eu posso aceitar esse novo lugar e organizar esses sentimentos todos para depois eu decidir o que eu vou fazer com eles. E por último, o passo da ação. Como vamos reagir diante de cada sentimento? Que atitude eu vou tomar diante de cada sentimento, diante de cada situação? Acho que é essa a mensagem. Até mais e um abraço virtual bem apertado.